Oi, gente. Hoje aqui no canal a gente vai ter uma menina, uma mulher na ciência, que inspirou muito das meninas nas ciências que deram os primeiros vídeos para gente. Então, Camila, muito obrigada por aceitar o convite. Se apresenta um pouquinho para gente. Meu nome é Camila, eu sou professora de Ciências e Biologia e eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história, desde a graduação até, enfim, o que eu ando fazendo hoje como professora de Ciências e Biologia. Todo o meu caminho na ciência. Você se formou em Ciências Biológicas e licenciatura, mas você também fez Biologia Marinha e bacharelado em Biologia Marinha na FAMAT. Sim. Como é que foi que você chegou a esses dois cursos? Qual que veio primeiro? Como é que foi esse percurso? Então, quando eu entrei na graduação, a minha primeira escolha foi a licenciatura, né? Eu queria ser professora de biologia. Então, desde muito cedo, eu já gostava muito de biologia, ciências, desde a época da escola, mas não sabia que eu queria ser professora de biologia. Até que, depois de muito refletir, eu falei, não, eu quero ser professora de biologia e entrei na licenciatura. E no meio da graduação, durante a graduação, houve também a oportunidade de cursar o bacharelado em Biologia Marinha. Então, como eu gostava muito de biologia, falei, não, eu também vou fazer o bacharelado em Biologia Marinha, eu também quero me aprofundar mais nessa área. E acabei fazendo os dois cursos de uma vez só, mas a minha primeira escolha foi a licenciatura. Eu também fui aluna da Maria Tereza e o curso é realmente ótimo em biologia, mas a gente sabe que é um curso muito mais voltado para a área ambiental, de zoologia e ecologia. Como é que depois de ter passado por uma graduação, de uma formação mais voltada para esse lado, você acabou indo para a área de neurociência e fazendo mestrado e doutorado em biofísica na UFRJ? A história é longa, vou tentar encurtar a história, né? Então, como eu falei, eu gostava de biologia, de tudo em biologia, entrei na licenciatura já pensando em ser professora. E aí, durante a graduação, eu fui me encantando cada vez mais com a área, né, pela área. E, enfim, fazendo a biologia marinha, mas, assim, por mais que o curso fosse voltado para a área ambiental, eu tive excelentes professores de biologia celular, fisiologia, e foi, por exemplo, na fisiologia que eu conheci a neurociência. E aí, quando eu comecei a estudar neurofisiologia, eu comecei a ficar encantada, né, por aquilo tudo. Eu falei, eu quero ter oportunidade de trabalhar com isso, mas enquanto isso tudo ia acontecendo, eu fazia a graduação, mas eu ainda não podia fazer iniciação científica, nada disso, porque eu trabalhava, né? Era uma universidade particular, então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, aquela correria toda, e não sobrava janela alguma para iniciação científica. E aí, no último ano da graduação, eu comecei a fazer iniciação científica, e aí foi quando eu conheci o professor Alfred, da biofísica, né, que estava fazendo um processo seletivo para alunos de iniciação científica, que era da Neuro. Fui lá, fiz uma entrevista, enfim, e aí me tornei aluna de iniciação científica do Alfred. Depois, durante o ano seguinte, depois da minha formatura, eu ainda continuei fazendo todo esse processo de transição, porque eu tive uma formação toda voltada para o meio ambiente, como você mesmo falou. Eu trabalhava com macroalgas na monografia, meu trabalho foi sobre macroalgas, e agora eu vou aprender a pipetar, agora eu vou aprender a fazer uma cultura de explantes de retina, agora eu vou, enfim, né, todos aqueles procedimentos de laboratório, a parte teórica também, né? Então, eu já conhecia, mas foi quando eu conheci melhor o The Cell, né, o famoso livro de biologia celular, a nossa bíblia da biologia celular. Então, eu tive esse ano inteiro para poder me preparar para fazer o mestrado na biofísica, né? E aí eu entrei no Instituto de Biofísica através do processo seletivo do mestrado, e lá eu fiz mestrado, depois doutorado, enfim, concluí o doutorado lá também. Para mim também eu tive esse momento de transição. Para você ter uma ideia, meu primeiro estágio foi no Jardim Botânico, vendo frutificação e floração de planta. Então eu também vivi um pouquinho dessa Mas transição. é legal porque a gente acaba tendo uma visão ampla, né? Fica muito, assim, a gente acaba conhecendo várias áreas, porque a biologia não é só aquela área que a gente escolheu para se especializar,
Então, é uma experiência que a gente leva para o resto da vida e para a prática também, né? Então, hoje, como professora de educação básica, eu sou professora de biologia, não apenas de neuro, né? Que é o projeto que eu tenho na escola. Então, sim, eu acho importante essa formação multifacetada, né? Não, a biologia é um mundo imenso, então a gente precisa realmente saber um pouquinho de cada coisa. E agora, no presente, como você falou, você é professora do Pedro II, você também dá aula em pós-graduação e de ensino à distância. Como é que é viver como professora essas diferentes realidades e maneiras também de ensinar e de educar? No Colégio Pedro II eu atuo na educação básica, né? Então, eu sou professora de ciência e biologia desde o 6º ano até o ensino médio, então eu transito por essas faixas etárias, essas diferentes idades, e ali eu vivo a educação básica de fato, né? Como professora, nesse processo de mediação da construção do conhecimento. O curso de neuroeducação, que é o curso de formação continuada em neuroeducação, é a oportunidade que eu tenho também de troca. Então, eu sempre me vejo como a professora que aprende, porque é um curso voltado para para profissionais de educação, na verdade, não apenas os professores, né? Porque a gente tem que incluir todos. A educação não se dá só pela ação do professor, mas de todos os profissionais envolvidos, né? E é a oportunidade que nós temos de proporcionar esse diálogo entre a educação básica e a academia, né? No portal de ensino à distância, eu atuo junto com uma equipe de professoras que formam um comitê assessor do portal de ensino à distância, né? Então, nós participamos de reuniões para discutir os projetos, enfim, junto com a coordenadora do projeto, que é a professora Priscila. Então, transitar entre esses mundos é uma experiência muito enriquecedora, né? Porque você está sempre conhecendo esses lados, né? A atuação direta, aqueles que atuam assim como você, enfim. É muito bom poder poder participar, né, de todas essas atividades. Bom, conta pra gente um pouquinho sobre o seu projeto de divulgação científica e neurociência na educação básica. Então, eu sempre busquei, principalmente na pós-graduação, me envolver em projetos de divulgação científica. Então, eu tive a sorte de ter um orientador, que foi o professor Alfred, que sempre foi uma pessoa muito preocupada com vários projetos, né, de divulgação científica. Então, ele dava muita importância à divulgação científica e até hoje, muito atuante na divulgação científica. E eu, como aluna dele, apaixonada pela educação básica, segui esse caminho junto com ele. Terminando a pós-graduação, indo para a escola, eu comecei um projeto com os alunos do ensino médio, que foi o preparatório para a Olimpíada de Neurociências. E a Olimpíada de Neurociências, né, é uma Olimpíada voltada para alunos do ensino médio, vou fazer uma pequena propaganda aqui. Só que os conteúdos, assim, qualquer aluno de ensino médio pode participar, só que os conteúdos da Olimpíada, eles não são contemplados agora BNCC, né, mas enfim, pela grade, pelos componentes curriculares da educação básica, né? Ele aprofunda muito mais. Então, eu criei um grupo de estudos na escola com os alunos interessados e assim eu comecei a trazer para a escola, para aqueles alunos que se preparavam, todo aquele conteúdo acadêmico, né, da graduação, pós-graduação. Vários alunos já participaram até hoje. E o que eu comecei a perceber? Que esses alunos, que esse conhecimento, ele estava começando a ficar ali, só naquele grupo. E aí veio a proposta, que foi muito espontâneo, né? Eu posso dizer que eu conversei com eles sobre isso, mas eles também demonstraram interesse em fazer isso. A proposta de começar a divulgar aquele conhecimento que estava ali no nosso grupo para os outros alunos da escola. E daí surgiram 2 projetos, na verdade, do projeto, né, divulgação científica na educação básica em neurociências. E aí surgiram 2 braços, né, 2 ramificações. Uma, que era o grupo Neuro Sem Neura, então um grupo de alunos do ensino médio que começou a preparar atividades práticas para os alunos do fundamental. Então, os alunos do 6º ano, principalmente,
eles conheciam a neurociência através dessas práticas ministradas pelos alunos do ensino médio, né? E a outra ramificação, que é o projeto Sinopses Neurais, que é um projeto de cine debate, onde a proposta é escolher um filme que aborde a neurociência em algum dos seus campos de estudo, porque a neurociência é um termo muito amplo, né? A gente sabe. E assim eles convidavam, né? Nós convidávamos profissionais da área. E aí eu tive a participação da professora Mônica, que nós atuamos com uma parceria durante bastante tempo no projeto também, ela no campus de Niterói e eu no campus de Engenho Novo. O professor Fábio, que também é da área de neurociências. A professora Adriana foi lá também, fez uma palestra, a Luana Chagas. Então, a ideia é proporcionar esse contato dos professores da universidade, né? Trazer a universidade até a escola, né? Levantando todas essas discussões e esses debates. Então, foi daí que nasceu o projeto. Como você disse, vários alunos já participaram desse projeto da Olimpíada. A gente teve algumas meninas, algumas alunas aqui no canal dando entrevista pra gente, que foram motivadas por você. E como é que é para você saber que de alguma forma você fez um pouquinho de diferença na vida dessas meninas? É muito gratificante, porque eu lembro de cada professor que me influenciou de alguma maneira, mesmo que eles não saibam disso. Eu lembro dos professores da graduação que me fizeram com que eu me encantasse cada vez mais com a licenciatura, aqueles que fizeram com que eu me encantasse cada vez mais com a biologia, aqueles que, enfim, me acompanharam e acreditaram no meu crescimento, né? Assim, o meu orientador, por exemplo, é uma pessoa assim que é um grande exemplo para mim. Então, ver hoje que eu, de alguma maneira, começo a construir essa relação com os meus alunos é muito gratificante, né? Assim, eu acho que é a única palavra que me vem à mente agora. Eu fico muito feliz, e muito feliz em ver o caminho que eles e elas vão trilhando, né? Então, eles trilharam durante um tempo comigo, né? Houve aquele período que que eu participei da história deles e eles participaram da minha história. É muito importante, me ajudaram a construir também a minha história como professora, que acho que o professor ele está em constante transformação, né? É inacabado, né? Então, eu fico muito feliz, é isso, assim, eu acho que se eu prolongar mais, eu vou continuar dizendo que eu fico muito feliz, que realmente é isso. Eu acho que isso já entra um pouquinho na minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, de qual a importância de ser professora que tem, o ser professora, o quanto isso é importante para você hoje, e eu acredito que sim, porque vendo você falar, eu já me sinto motivada e realizada. Mas conta pra gente como é que você se sente sendo professora. Eu me sinto realizada e ao mesmo tempo sinto que foi o que eu falei, né? Eu me sinto em constante transformação. Eu sinto que eu vou construindo uma história ao longo do tempo e aí eu não falo assim do meu lugar de educadora que detém o conhecimento e transfere, mas não, eu me sinto construindo uma história em cada um deles, né? E aí tem aquele momento em que eles seguem os seus caminhos e eu continuo seguindo o meu, mas saber que você teve uma participação na construção de um novo conhecimento e que aquele novo conhecimento pode trazer para o seu aluno uma nova maneira de ver o mundo, né? Não, isso não é pontual, né? Isso leva tempo. Mas saber que a maneira que ele vê o mundo pode estar relacionada, um pouquinho relacionada com aquilo que ele construiu enquanto era seu aluno também, né? Seu aluno e aluno de outros professores, né? Porque ninguém trabalha sozinho, né? Então, a gente fala muito do trabalho do professor, mas o professor não trabalha sozinho. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhos interdisciplinares, eu não consigo deixar... sempre que eu posso, eu pego a minha disciplina e relaciono com outras disciplinas, faço trabalhos com outros professores, porque eu acho extremamente importante para saber também, para não ficar aquela coisa só especializada ali. Mas é isso, assim, eu fico muito feliz. Então, sou realizada, sou muito feliz com o que eu faço.
No momento, posso dizer que eu gosto muito mesmo de estar ali. E estou sentindo muita falta, inclusive, desse contato, né, com eles. Agora a gente vai fazer vamos dizer assim, o nosso quadro do canal, onde eu vou falar umas palavras e você tenta me responder rapidamente o que essa palavra diz para você, que são as rapidinhas. Vou tentar. Vamos lá. Biologia. Biologia é só uma palavra? Ou Pode eu ser uma posso frase. Biologia está presente na minha vida desde sempre. Mesmo antes de saber o que era biologia, ela já estava presente. Depois eu explico por quê. Pode explicar o porquê. Eu falo que, sem saber, eu me tornei bióloga no quintal da minha casa. O quintal da minha casa era um mundo que eu explorava e, assim, eu devo muito ao meu pai também. Apesar dele não ser biólogo, ele me ensinou várias coisas relacionadas à biologia. Não como um biólogo, mas sabe, ele me mostrava olha isso aqui, essa casquinha da cigarra, isso aqui é porque ela troca, tem a muda, e várias outras coisas, né? Então, acho que esse amor à biologia são duas coisas, a biologia e a leitura, né? O amor à biologia eu devo ao meu pai, mesmo sem saber, ele construiu isso. E a leitura, minha mãe, que sempre, assim, foi um exemplo para mim, leitora também, né? A gente segue o exemplo. E sempre me incentivou muito também nesse hábito da leitura. Acabei desviando da sua pergunta, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Mas isso que é legal da proposta do canal, a gente conversar, porque realmente às vezes vem de quando a gente é criança e a gente nem imagina, e desde lá de pequenininho a gente já tinha esse interesse pela ciência e pela biologia. Com certeza. A próxima palavra é educação. Educação, são muitas palavras, assim, né? Assim, tem muitas frases que definem, mas eu acho que é essencial para a transformação do indivíduo, da sociedade como um todo, enfim. É isso. Eu teria muita coisa para dizer também, mas enfim, é isso. Eu vou ficar aqui. Divulgação científica. Muito importante. É muito importante a ciência sair do seu castelo, sabe? E contar a sua história para aqueles que não estão fazendo ciência, mas que também são alvo da ciência que você está fazendo de alguma maneira e que assim, e se interessam, só que eles ainda não conhecem. Foi o que eu falei, né? Quando os alunos do 6º ano, mas então é isso, quando eu sinto gosto, é por uma coisa simples, experimento simples. Então é por isso que quando eu fico com o nariz entupido, eu não sinto gosto direito, sabe? A ideia da alfabetização científica que proporciona ao indivíduo uma nova leitura de mundo através da linguagem da ciência. Então a divulgação científica é uma ferramenta fundamental nesse processo. Eu não consigo definir nada com uma palavra, mas tudo bem. Vamos lá. Meninas nas ciências. Meninas nas ciências. Eu acho que as ciências são das meninas também, e eu acho importante que elas estejam ali. Então, mesmo que a gente está vivendo um momento agora diferente do que era antes, né? Então agora tem vários projetos incentivando de vocês, mas é muito importante. É o lugar delas, se elas quiserem estar lá. Então agora a gente já está chegando no finalzinho do nosso vídeo. E eu queria que você deixasse um recado para essas meninas nas ciências, ou que não sejam das ciências, mas um recadinho que motive todas as meninas a seguirem os seus sonhos e os seus objetivos. Eu acho que a primeira palavra é perseverança, né? Porque, como a gente estava conversando antes, né? Quando eu disse que as coisas, por exemplo, na minha carreira, elas não foram acontecendo de maneira num fluxo contínuo. Eu tive que, durante um tempo, parar de estudar durante um tempo pós-ensino médio, para depois fazer a graduação, esperar um pouco para fazer o mestrado, mas mesmo assim eu não desisti. Foco,
mesmo. E assim, de verdade, porque senão a gente se distrai. E aí passou e a gente não pode deixar passar a oportunidade. Eu acho que aproveitar todas as oportunidades que vierem, né? E refletir muito sobre as escolhas. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu gostava de tudo. Você falou no início da entrevista, mas você fez meio ambiente, fez biologia marinha, que é voltado para meio ambiente, mas aí foi para neuro. Eu gostava de tudo. Uma hora eu tive que escolher. Não, então, eu vou para neuro, porque eu acho que de tudo que eu gosto muito, eu gosto mais da neuro. Então, eu vou para lá. E hoje eu trabalho com a biologia de uma forma geral, na educação básica. Então, buscar sempre essa reflexão, né? Do que naquele momento você realmente deseja fazer. Porque às vezes são muitas escolhas. E quando você escolhe uma coisa, às vezes você acaba automaticamente renunciando a outra, pelo menos por um tempo. Então, é isso. Aproveitar todas as oportunidades possíveis. Obrigada, Camila, pela sua participação. Então é isso, gente. Logo nós voltamos com mais Meninas nas Ciências. E não se esqueçam de continuar seguindo o canal e também a nossa página no Instagram, que fica aqui na descrição do vídeo.